Ao contrário de que muitos pensam, o Lula sempre foi o rejeitado, o odiado pelo sistema, quer seja Rede Globo, banqueiros, empreiteiros, odiado. Aí você pergunta, mas se Lula é odiado, quem é o querido do sistema, o preferido do sistema? Os nomes do PSDB tradicional, como Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Aécio Neves, esses são os nomes preferidos do sistema que escraviza o Brasil hoje. Mas aí você pergunta, bom, se o sistema não gosta de Lula, então por que o apoiaram escancaradamente, de forma aberta, nas eleições de 2022? E não um outro candidato do PSDB? Senhoras e senhores, vamos raciocinar juntos. Em 2014, o candidato do sistema era Aécio Neves, o qual contou com o nosso voto por nós acreditarmos naquela época que PT e PSDB eram adversários. Trabalhamos ardentemente para Aécio Neves. Mas, ao contrário do desejo do sistema, deu quem? Dilma Rousseff na eleição. Em 2018, o candidato do sistema não era o Haddad, como muito menos, era o Bolsonaro. O candidato do sistema era Geraldo Alckmin. Mas, para infelicidade desse segmento, Geraldo Alckmin, quando acabou as eleições, teve uma votação pífia, ridícula, sendo ultrapassado nas urnas até pelo Cabo Daciolo. Quem foi consagrado o eleito naquela eleição de 2018? Jair Messias Bolsonaro, que constitui ainda uma ameaça para o sistema, mesmo porque não rouba, não deixa roubar, não faz acordo, trata o recurso do dinheiro público com lisura, com seriedade, não permitindo sangria do erário de forma a irrigar os cofres e os caixas do sistema. Mesmo assim, o sistema queria fazer alguém seu nas eleições de 2022 para derrubar Bolsonaro. Mas e aí? Quem, dentro desse espectro, poderia fazer frente a Bolsonaro, vindo do PSDB? Aécio Neves saiu do céu para o inferno, politicamente falando. Geraldo Alckmin, o Fernando Henrique Cardoso, está cansado, ultrapassado, estereotipado e não agrega. Quanto ao Geraldo Alckmin, nas eleições, a última eleição que disputou, 2018, foi um fiasco. Mas mesmo assim, o nome de Geraldo Alckmin era o preferido e é o preferido do sistema. Então o sistema resolveu fazer dele presidente da República. Mas como fazer Alckmin presidente da República, sendo que ele nas urnas é fracassado, não tem mobilização de massas, não tem o poder de ser consagrado nas urnas como presidente? O que fazer? Foi aí, senhoras e senhores, que eles resolveram dar um banho de honestidade em Lula, ou tirando da cadeia, ou descondenando, de maneira a possibilitar que ele disputasse a eleição, e disputou. Mas dá-se a sensação que houve um acordo entre Aécio Neves, melhor dizendo, entre o grupo do Geraldo Alckmin e Lula. Coisa do tipo, eu te tiro da cadeia, nós te damos a liberdade,
e você nos dá a eleição. Ou seja, eu venho candidato a vice, você vem nas cabeças, mas depois, por uma razão ou por outra, quem vai comandar os destinos da nação será nós. Ou seja, o grupo do PSDB apoiado e que tem a preferência do sistema. Globo, STE, Superior Tribunal Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, empresários, enfim. E esse meu ponto de vista não é um devaneio, não é uma ilusão de minha parte. O único nome até então para fazer frente ao Bolsonaro era o de Lula. Porque se existem só dois nomes no Brasil hoje que têm o poder de mobilizar as massas, um mais que o outro, mas é fato. Lula e Bolsonaro têm esse poder. Lula e Bolsonaro têm esse poder. E aí, meu irmão, o que aconteceu? Estranhamente, o imaginável aconteceu. Lula veio candidato nas cabeças, como candidato a presidente, e Alckmin na vice. Segundo os dados do TSE, o Lula ganhou a eleição. A chapa Lula-Alckmin ganhou a eleição. Mas você parou para observar que o Lula, como presidente eleito, perdeu o protagonismo no processo? Hoje, quem dá as cartas nesse processo, o processo de transição, de indicação, de discussão e aparição, é o Geraldo Alckmin. O Lula simplesmente saiu do processo. É como se fosse uma figura que não existisse. E a prova mais clara disso foi que no decorrer dessa semana, o Geraldo Alckmin veio a público e desmentiu algumas falas de Lula. Duas delas a gente pode se destacar. Geraldo Alckmin falou que não vai ter a volta da contribuição sindical, que é uma coisa defendida por Lula, como também não vai mexer nas reformas estruturais feitas pelo governo Bolsonaro, que também seria um compromisso do Lula com a sua base. Por aí você vê que o Lula já não manda mais. Quem dá as cartas é Geraldo Alckmin. Assim sendo, com base nessa introdução, eu quero fazer uma análise política do quadro atual, partindo de dois princípios. Primeiro, de que as eleições para presidente e os seus resultados são verdadeiros, de acordo com o que foi divulgado pelo TSE. Fato. E o outro ponto é que no dia 1º de janeiro, Geraldo Alckmin e Lula assumirão como mandatários da nação. Esses são os dois pontos do qual eu vou partir e vou tratá-los como se fosse um fato. Pois bem, a partir do momento em que Lula tomar posse do seu eventual mandato, a guerra está declarada. Lula é um forte candidato a não ficar no cargo um ano sequer. Um ano. Lula não leva um ano do mandato. Ele vai ser rifado da vida pública ou por razões da natureza, tendo em vista que ele é um senhor de idade elevada e tem a saúde debilitada, ou sofrerá de alguma forma algum contragolpe, fogo amigo, desses que hoje estão lado a lado com ele, que são os caciques do PSDB sob o manto falso do PSB. E aí, meu irmão, quando isso acontecer, porque Geraldo Alckmin, ao tomar as rédeas da nação, não vai querer aceitar a intromissão do PT, a guerra está declarada. A guerra está declarada. Aí nós vamos ver nas ruas contra
contra Geraldo Alckmin duas correntes, a direita e a esquerda. A direita numa avenida e a esquerda na outra. A direita numa praça e a esquerda na outra. Todos com o mesmo objetivo e o mesmo alvo, mirando para tentar derrubar Geraldo Alckmin, que, por certo, não vai ter um mandato calcado na legitimidade. E o Brasil, por sua vez, vai se transformar num verdadeiro caos. Um caos sem igual. Geraldo Alckmin, ao assumir o mandato, não pense você que ele vai ser, além de ser um presidente ilegítimo, ele será, na verdade, um pau-mandado e testa de ferro de uma ditadura de togas. E é o que nós vamos viver no Brasil. Para se ter uma ideia, hoje, o Supremo Tribunal Federal / TSE, nas pessoas de alguns ministros, em especial Alexandre de Moraes, usa o poder da sua caneta e do seu posto, do seu cargo, para cometer arbitrariedades contra os membros da direita conservadora. Hoje, só a direita é alvo desses arroubos autoritários do TSE / Supremo Tribunal Federal. E a esquerda tem batido palmas, achando que tudo isso é certo, que tudo isso é lindo, que tudo isso é válido. Só que tem um detalhe. Quando esse quadro que eu estou desenhando acontecer, quem vai passar também seu alvo da tirania do TSE e do Supremo Tribunal Federal vai ser o pessoal da esquerda, que toda vez que se levantar contra o suposto golpe do Geraldo Alckmin, vão ser perseguidos, presos, calados, censurados. Hoje, o alvo único e preferencial é a direita. Amanhã será a direita e a esquerda. Supremo Tribunal Federal, TSE, Rede Globo, eles não têm apreço pela pessoa do Lula. Eles gostam, repito, do Geraldo Alckmin. E foi por essa razão que fizeram toda essa manobra, não para colocar o Lula no poder, não, para colocar Geraldo Alckmin usando o Lula. Ou seja, é um inimigo útil do momento, foi um inimigo útil para o momento. A gente vai ver nas ruas do Brasil, muito em breve, a esquerda e a direita, embora em locais diferentes, utilizando a mesma palavra de ordem, o mesmo grito. Se você parar para analisar, a guerra entre essas duas correntes, de Alckmin e de Lula, já começou. Basta ver o processo de transição, o desentendimento, a discussão, a ciumeira, a briga por espaço, que já existe. E isso não vai acabar por aí. Eu diria que quem mais vai sofrer as agruras das perseguições, das censuras, das cortes, que eu chamaria de bolivariana, TSE e Supremo Tribunal Federal, muito mais que amanhã, muito mais que a direita, será a esquerda. Então, a minha análise política é essa. Acredito piamente que o Lula sabia de toda essa trama. Basta ver que quando da campanha, ele não fez campanha para presidente. Ele não fez campanha para ganhar a eleição, ele fez campanha para perder a eleição. As besteiras que ele falava o tempo todo, dava-se a impressão que ele não queria ganhar a eleição. As besteiras que falavam, a falta de propostas claras, tanto é que foi um candidato a presidente que sequer tinha um plano de governo. E nem precisava, não é mesmo? Então, senhoras e senhores, independente do senhor e a senhora de ser de direita e esquerda, essa é a minha análise. Lula, se porventura tomar posse, não leva um ano no poder. E diria mais,
no 6º mês de governo, já vai estar caindo. Vai estar caindo. E isso não é macumba. Isso não é achismo. A minha fala, a minha análise política do quadro atual é com base em ciências políticas. Dias piores estão por vir. Aguarde.